Você está tão quieta hoje, observou a amiga. Aconteceu alguma coisa? Adriana ergueu o olhar para ela e suspirou profundamente. Acho que o Ramiro tem uma amante, desabafou. Patrícia olhou ao redor, e certificando-se de que não havia clientes na loja, segurou a colega pelo braço e a levou para o depósito. Conta tudo, ordenou, cruzando os braços. Esses pensamentos começaram a me atormentar nas últimas semanas, quando notei que Ramiro havia parado de usar a aliança de casamento. Antes, ele nunca a tirava. E daí? Zombou Patrícia. Tem gente que simplesmente deixa de usar. Vocês estão casados há tanto tempo. Vai ver, a aliança nem cabe mais no dedo dele. Não, Adriana balançou a cabeça com firmeza. Ele a tira de manhã e sai sem ela. Eu prestei atenção. A amiga franziu a testa, pensativa. De fato, tudo indicava que Ramiro estava escondendo a aliança para parecer solteiro e atrair outras mulheres. Ela já ia expressar sua opinião sobre o assunto, mas, nesse instante, ouviram o sino da porta da loja anunciando a entrada de um cliente. Eu atendo, disse Adriana sem entusiasmo. Qualquer coisa servia para distraí-la dos pensamentos sobre uma possível traição que a atormentavam. Adriana trabalhava como vendedora em uma loja de artigos infantis. Além de registrar as compras no caixa, também ajudava os clientes a escolherem presentes ou organizarem festas infantis. Apesar de ainda não ter filhos, Adriana sempre se dava muito bem com crianças, parecia entendê-las instintivamente, e elas, por sua vez, gostavam dela e se aproximavam com facilidade. No entanto, a ausência de um filho próprio às vezes pesava. Ela já havia passado dos 30 e sabia que, com o tempo, engravidar ficaria cada vez mais difícil. Seu marido, Ramiro, não tinha pressa nesse assunto. Ele dizia que um dia, com certeza, teriam filhos, fosse naturalmente ou por meio de um tratamento de fertilização. A cliente que entrou era uma senhora simpática acompanhada do neto, procurando um presente de aniversário para o menino. Adriana ajudou a escolher algo interessante, deixando ambos satisfeitos. Isso até melhorou um pouco seu humor. Afinal, ela gostava do trabalho, que de certa forma ajudava a aliviar o desejo crescente de ser mãe. Fiquei pensando nisso o dia todo, disse Patrícia à noite, enquanto fechavam o caixa. Não dá para simplesmente ignorar. Se ficar parada, você vai se consumir. Mas o que eu posso fazer? Suspirou Adriana, erguendo as mãos. Conversar com ele. Isso seria tolice. Eu não tenho nenhuma prova, só as minhas suspeitas. Não, ainda não é hora de conversar, concordou a colega. Mas por que você não tenta segui-lo? Assim descobre a verdade e só depois decide o que fazer. Adriana refletiu por um instante. Aquilo era uma ideia interessante. No dia seguinte, teria uma folga e poderia usá-la para segui-lo. Ainda acho que você está enganada, disse Patrícia. Adriana não respondeu. Já fazia tanto tempo que esses pensamentos a atormentavam que a certeza da traição de Ramiro havia se instalado em sua mente. Durante o jantar, ela observava o marido atentamente. Mais uma vez, a aliança havia sumido de seu dedo, o que só aumentou sua raiva. Você está me ouvindo? Ramiro acenou com a mão diante do rosto dela. Adriana pestanejou algumas vezes, tentando afastar seus pensamentos. Sim, desculpa, disse ela. O trabalho hoje foi exaustivo. Fiquei muito cansada. Você estava falando sobre a viagem? Ramiro suspirou antes de continuar contando, mas Adriana já não ouvia. Em sua mente, imaginava o que faria ao vê-lo com outra mulher. Na manhã seguinte, assim que o marido saiu para o trabalho, Adriana pegou emprestado o carro da amiga e começou a segui-lo. Finalmente minha carteira de motorista será útil, pensou, enquanto acelerava. No entanto, como detetive, ela era péssima. Durante todo o dia, perdeu Ramiro de vista várias vezes, e no final, não conseguiu encontrar nada de suspeito. Ele apenas circulou entre reuniões de trabalho e ao final do expediente, voltou para o escritório. Nada, sussurrou Adriana ao telefone para Patrícia. Não encontrei nada. E eu não disse, respondeu a amiga. A amiga riu. O problema é essa sua mente inquieta. Você cria um monte de histórias na cabeça e depois sofre por causa delas. Adriana estava prestes a responder, mas, naquele instante, a voz do marido interrompeu seus pensamentos. Adriana, preciso sair agora.
disse Ramiro apressado, vestindo o casaco. Apareceu uma reunião de última hora. Adriana olhou discretamente para o relógio. Já era tarde. Ela quis perguntar que tipo de reunião acontecia àquela hora da noite, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o marido já tinha saído, fechando a porta com força. Patrícia, te ligo depois, disse rapidamente, desligando o telefone. Em seguida, pegou seu casaco e saiu às pressas atrás dele. Felizmente, Ramiro ainda não tinha ido muito longe, e ela conseguiu segui-lo, mantendo-se a 2 posições de distância no trânsito. Adriana esperava que ele fosse para algum restaurante ou casa noturna, mas, para sua surpresa, ele pegou a estrada rumo à saída da cidade. Meia hora depois, Ramiro parou ao lado de uma fábrica abandonada que, anos atrás, produzia brinquedos infantis. Um arrepio percorreu o corpo de Adriana. Aquilo parecia estranho, mas ela decidiu esperar e observar. O marido também parecia aguardar alguém. Pouco depois, alguns homens desconhecidos chegaram e se aproximaram dele. Ramiro saiu do carro e entrou no prédio junto com eles. Adriana hesitou, mas seu desejo de descobrir a verdade foi maior do que o medo. Reunindo coragem, seguiu-os cautelosamente. De repente, algo chamou sua atenção. Havia vários carros cobertos por lonas longas. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas seu coração batia tão forte que parecia que qualquer um poderia ouvi-lo. Não tínhamos concordado em ficar fora do radar por um tempo? Ramiro quebrou o silêncio. Achei que isso não fosse o suficiente, um dos homens respondeu, apontando para os carros cobertos. Adriana teve que se abaixar rapidamente para não ser vista. Ramiro, tem um importado ali que é um sonho, comentou um dos desconhecidos com admiração. Esse é para você. Ramiro abriu um largo sorriso. Carros luxuosos sempre foram sua grande fraqueza, até mais do que mulheres bonitas. O endereço? Perguntou de forma breve. Ao receber a resposta, saiu rapidamente em direção ao próprio carro. Adriana, assustada, não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela sempre suspeitou de algo errado, mas nunca imaginou que fosse isso. Dessa vez, Ramiro seguiu para uma área movimentada da cidade, um bairro repleto de restaurantes sofisticados. Ele estacionou o carro a certa distância, e depois de olhar ao redor, se aproximou de um veículo preto luxuoso. Por favor, não faça isso, Adriana sussurrou, observando cada um de seus movimentos. Em questão de segundos, ele conseguiu destravar o carro, e sem hesitar, entrou e partiu em alta velocidade na direção oposta. Com as mãos tremendo, Adriana conseguiu tirar uma foto do carro antes que o marido desaparecesse na escuridão da noite. Seu peito subia e descia rapidamente. Então era isso? Ramiro roubava carros. Como isso podia estar acontecendo? Adriana não conseguia aceitar aquilo. Sempre acreditou que seu marido era um homem honesto. Agora, descobria que ele tinha uma vida secreta, e que essa vida envolvia roubo de carros. Discretamente, ela enxugou as lágrimas e acelerou. Precisava voltar para casa antes que Ramiro suspeitasse de algo. Afinal, não conseguiria inventar uma explicação convincente para estar fora àquela hora da noite. Por sorte, conseguiu chegar antes dele. Assim que entrou, se apressou para deitar na cama. Poucos minutos depois, ouviu o som da porta se abrindo. Como foi a reunião? Perguntou Adriana ao notar que ele se deitava ao seu lado. Ótima, respondeu Ramiro, e pelo tom de sua voz, ela soube que ele estava sorrindo. Isso fez um arrepio percorrer sua espinha. Agora tudo fazia sentido. O motivo pelo qual ele tirava a aliança. Enquanto arrombava carros, poderia se machucar ou deixá-la cair. Melhor evitar esse risco. De repente, Adriana se lembrou de um detalhe. Algum tempo atrás, Ramiro apareceu com um corte profundo na mão. Quando ela perguntou o que tinha acontecido, ele apenas deu de ombros e disse que havia se cortado sem querer. Agora, ela sabia a verdade. Aquela noite foi longa. Adriana não conseguiu dormir. Ficou encarando o celular, onde havia a foto do carro roubado. Também lembrava a parte da placa, mas não sabia o que fazer com aquela informação. Ir à polícia e denunciar o próprio marido? Ou confrontá-lo? Talvez uma conversa honesta resolvesse tudo. Se explicasse que não aceitava aquele tipo de vida, será que ele a ouviria? Pela manhã, Adriana preparou café para os dois, e assim que o marido acordou,
tentou iniciar uma conversa. Quero falar sobre sua reunião de ontem à noite, começou ela, tentando manter a calma. Desculpa, amor, mas preciso sair agora, interrompeu Ramiro, pegando algo para comer às pressas. O trabalho está uma loucura, então hoje à noite nem me espere. Mas, Ramiro, Adriana tentou protestar, mas ele já tinha saído de casa. Ela suspirou, frustrada. Passou o resto do dia inquieta, sentindo-se incomodada com toda aquela situação. Ele não atendia suas ligações, e mandar mensagens parecia inútil. Ainda assim, Adriana se agarrava à esperança de que houvesse uma explicação lógica para tudo. Como prometido, Ramiro chegou tarde naquela noite e foi direto para a cama, eliminando qualquer possibilidade de conversa. Na manhã seguinte, Adriana foi acordada pelo toque do telefone. Era a Patrícia. A amiga estava se sentindo mal e pediu que Adriana fosse trabalhar em seu lugar. Ela aceitou sem hesitar. O trabalho sempre a ajudava a se distrair. A loja ficou cheia o dia todo. Os clientes entravam sem parar, mal dando a ela um momento para respirar. O que está acontecendo hoje? Todo mundo resolveu dar uma festa para os filhos ao mesmo tempo? Murmurou Adriana, enquanto passava de um corredor ao outro. Foi só depois do meio-dia que conseguiu uma pausa para o almoço. Entrou no depósito e pegou seu sanduíche, ansiosa para finalmente comer alguma coisa. No entanto, conseguiu dar apenas 2 mordidas antes que o telefone tocasse novamente. Ela suspirou, exausta, e colocou o lanche de lado. Adriana colocou o lanche de volta no lugar e retornou ao salão da loja. Boa tarde. Como posso ajudar? Um homem elegante havia entrado na loja. Ele parecia concentrado no celular, sem desviar os olhos da tela. Foi apenas ao ouvir a voz de Adriana que ele se distraiu. Preciso de presentes para 2 garotos levados, explicou. Meus filhos, gêmeos. Na próxima semana, eles completam 8 anos. Mas tem um problema. Ele não terminou a frase, pois o telefone tocou novamente. Desculpe. Adriana compreendeu e se afastou um pouco para lhe dar privacidade. No entanto, não pôde evitar captar parte da conversa. Continuem procurando. Ordenou ele com um tom autoritário. Chamem quem for necessário, mas eu quero resultados. Quando a ligação terminou, o homem suspirou, frustrado, e balançou a cabeça. Então, qual é o problema? Perguntou Adriana, tentando retomar o assunto. Ele parecia distante, perdido em pensamentos, e demorou um pouco para entender a pergunta. Perdão? Arqueou a sobrancelha. O senhor disse que seus filhos são gêmeos, mas que há um problema. Adriana relembrou. O homem apertou os olhos por um instante, como se estivesse tentando se concentrar. Ah, sim. Desculpe, minha mente está em outro lugar. Ele fez uma pausa antes de continuar. Meu carro foi roubado. Justamente na noite passada. Adriana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus lábios tremeram ao repetir. Roubado? Ela engoliu seco, sentindo um desconforto crescer dentro de si, como se tivesse cometido algo errado. Sim, mas o problema não é o carro em si, respondeu o homem, balançando a cabeça. O pior é que havia documentos importantes dentro dele. Lá estavam armazenadas informações da minha empresa e dos nossos parceiros. Sem esses documentos, não poderei concluir uma negociação que prometia ser muito lucrativa, explicou o empresário. Além disso, era um carro caro. Quando ele começou a descrever o veículo, as mãos de Adriana começaram a tremer. Era o mesmo carro que seu marido havia roubado. Mas enfim, não foi por isso que vim aqui, disse o homem, desviando o olhar ao redor. Um dos meus filhos tem dificuldades no desenvolvimento, então preciso de presentes diferentes para cada um. Ele começou a descrever os meninos, mas Adriana mal conseguia se concentrar. A culpa a consumia por dentro. Ela sentia uma vergonha imensa pelo que Ramiro havia feito. Agora, mais do que nunca, sabia que não podia adiar aquela conversa. Dava para ver que aquele homem realmente amava os filhos e estava preocupado, especialmente com o que tinha necessidades especiais. Quando falava sobre eles, seu rosto se iluminava com um sorriso sincero. Isso fez Adriana mudar um pouco a impressão que tinha dele. Ao contrário de outros empresários arrogantes que ela já tinha conhecido, ele parecia ser um pai dedicado e um homem decente. Decidida a se concentrar no trabalho,
Adriana respirou fundo e se empenhou em ajudá-lo. Com toda a atenção, começou a selecionar os presentes perfeitos para os meninos. Em poucos minutos, Adriana apresentou várias boas opções. Você tem um ótimo olhar para isso, comentou o homem, abaixando o olhar para o crachá dela. Talvez possa me ajudar com mais uma coisa. Ela concordou prontamente. Minha empresa apoia orfanatos, e neste momento, estou preparando uma remessa de presentes para as crianças. Você poderia dar uma olhada nas opções de brinquedos e sugerir algo? Pediu ele. Eu realmente não entendo nada disso, mas gostaria que os pequenos ficassem felizes. Isso é um gesto maravilhoso, respondeu Adriana, hesitante por um instante, pois ainda não sabia o nome dele. Leonardo, disse o empresário, percebendo sua dúvida. Leonardo, repetiu Adriana, registrando o nome na memória. Claro, terei o maior prazer em ajudá-lo. Eles trocaram números de telefone para continuar a conversa depois. Só então o cliente se despediu e saiu da loja. Leonardo era um nome conhecido na cidade. Ele era o dono de uma grande agência de publicidade responsável por todos os outdoors espalhados pela região. Agora, Adriana estava decidida. Assim que Ramiro colocou os pés em casa, ela foi direto ao ponto. Podemos conversar na cozinha? É sério. Ela havia ensaiado aquele discurso o dia inteiro, mas, ao encarar o marido, todas as palavras sumiram de sua mente. Eu sei de tudo, soltou de uma vez. Sei onde você esteve ontem à noite, naquela tal reunião que inventou. Ramiro arregalou os olhos, mas ficou em silêncio. Você é um adulto, e obviamente, toma suas próprias decisões, continuou Adriana, tentando manter a calma. Mas eu te peço uma coisa, entregue de volta os documentos que estavam no carro. O marido ficou paralisado, seu rosto demonstrava surpresa, e suas sobrancelhas se erguiam lentamente a cada palavra de Adriana. Do que você está falando? Que documentos? Perguntou Ramiro, confuso. Ah, por favor, não venha com esse papo, exclamou ela, levantando-se bruscamente e começando a andar de um lado para o outro na cozinha. Eu te segui e vi você roubando aquele carro importado. Agora me entregue a pasta que estava dentro dele. Adriana tentava manter a calma, mas seu tom de voz já transbordava indignação. Ramiro se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Ele agarrou o pulso da esposa com força. Quem mais sabe disso? Murmurou com raiva. Ramiro, o que você está fazendo? Está me machucando. Adriana gritou, tentando soltar a mão. Quem mais sabe? Repetiu ele, agora ainda mais alto. Ninguém. Explodiu Adriana. Eu não contei nada para ninguém. Só descobri sobre os documentos por acaso. Ramiro a encarou com um olhar frio e desconfiado antes de finalmente soltá-la. Se isso vazar, se alguém descobrir, você vai se arrepender, disse ele em um tom ameaçador. E nem eu poderei te proteger. Se você se importa com sua própria vida, é melhor ficar de boca fechada. Adriana levou a mão ao pulso dolorido e o massageou, sentindo o medo crescer dentro dela. Ramiro, por quê? Sua voz tremeu, e ela segurou as lágrimas. O que faltava para você? Nós temos uma vida boa. Por que se meteu com esse tipo de gente? Isso não é da sua conta, respondeu ele de forma áspera. Apenas aceite e fique em silêncio. Mas Adriana não conseguia simplesmente aceitar. Ela sentia como se de alguma forma já fosse cúmplice daquele crime. A sensação de que todos ao seu redor sabiam e a julgavam não a deixava em paz. Depois daquela conversa, eles nunca mais tocaram no assunto, mas Ramiro passou a agir de maneira ainda mais arrogante e rude. Com o tempo, Adriana voltou a suspeitar que ele tinha outra mulher. Se eu não soube do roubo de carros por tanto tempo, por que não poderia estar escondendo uma amante também? Esse pensamento a atormentava. Nos últimos dias, Adriana estava cada vez mais distante. Nem mesmo Patrícia, que insistia em perguntar o que estava acontecendo, conseguia arrancar uma palavra dela. Os pensamentos consumiam sua mente, a corroendo por dentro. Ela temia que, mais cedo ou mais tarde, toda a verdade viesse à tona, e que isso teria consequências terríveis para os dois. Ramiro, eu não aguento mais. Ela explodiu, num momento de desespero. Não me importo com o que possam fazer comigo, mas eu não vou mais ficar calada. O marido a encarou por um instante, e em vez de responder com raiva, mudou de estratégia.
E a sua mãe? Sua voz saiu fria e calculista. Adriana ficou imóvel. Você acha que eles não a encontrariam? Continuou ele. Para esse tipo de gente, é muito fácil descobrir onde uma aposentada doente mora e fazer um acidente acontecer. O corpo inteiro de Adriana começou a tremer. Ela sabia que Ramiro não estava apenas blefando. Por sua mãe, ela faria qualquer coisa. A partir daquele momento, entendeu que estava presa naquela situação. Não havia mais a opção de ir à polícia. Seria arriscado demais. Ainda que sua mãe morasse longe, em uma área rural afastada da cidade, Adriana não podia colocá-la em risco. Não lhe restava outra opção a não ser fingir que nada estava acontecendo. Todas as manhãs, ia para o trabalho. À noite, preparava o jantar para o marido. Eles mal conversavam, mas ainda sustentavam a aparência de uma família normal. Em determinado momento, Leonardo voltou à loja, dessa vez acompanhado dos filhos. Ao observar os meninos, Adriana percebeu que, apesar de serem idênticos fisicamente, seus temperamentos eram completamente diferentes. Com o tempo, eles se tornarão pessoas completamente distintas, comentou o pai, enquanto observava os filhos explorando as prateleiras. Um deles, Tomás, olhava atentamente ao redor, os olhos brilhando de curiosidade e inteligência. Já Tiago, seu irmão, evitava olhar direto e parecia mais introspectivo. Adriana notou essa diferença, mas não quis dar muita atenção ao assunto. Vocês conseguiram encontrar o carro roubado? Perguntou ela, curiosa. Não, Leonardo apertou os lábios. Mas não se preocupe, já comprei outro. Como é fácil resolver problemas quando se tem dinheiro, pensou Adriana, com uma ponta de ironia. Tiago, ajude o Tomás a escolher algo, disse Leonardo, incentivando os filhos a explorarem a seção de brinquedos. Adriana franziu a testa. Estranho. Não era o Tiago que precisava de mais atenção? Ela tinha a impressão de que era ele quem enfrentava dificuldades no desenvolvimento, e não Tomás. Mas não quis comentar nada. Afinal, o pai conhecia os filhos melhor do que ninguém. Adriana, eu não vim aqui apenas para comprar presentes, anunciou Leonardo. Ela o encarou, curiosa. Na minha última visita, notei que há um espaço vazio na loja, continuou ele. Então tive uma ideia. E se transformássemos aquele lugar em uma sala de jogos para crianças? Adriana arregalou os olhos. Obviamente, eu assumiria todos os custos, acrescentou Leonardo. Além disso, as famílias que não puderem pagar não precisarão se preocupar. O acesso será gratuito para quem precisar. Ela o encarou, surpresa. Era difícil acreditar que ainda existiam pessoas assim. Nem todo empresário rico estava disposto a fazer algo tão generoso sem esperar nada em troca. Você é bom demais para este mundo, murmurou Adriana, impressionada. Leonardo sorriu. As crianças são o futuro. Elas merecem crescer em um ambiente acolhedor. Adriana concordou, agora sorrindo também. Eu falarei com a administração da loja sobre sua proposta. Tenho certeza de que eles vão adorar a ideia. Eles combinaram de discutir os detalhes novamente, mas dessa vez com a presença do dono da loja. Apesar de Adriana ser apenas uma vendedora, Leonardo insistiu para que ela participasse ativamente da criação da sala infantil. Ele queria que ela ajudasse a escolher os brinquedos adequados para cada criança. Enquanto isso, Adriana observava os gêmeos. Um deles segurava um chocalho, balançando distraidamente de um lado para o outro, enquanto o outro escolheu um livro e começou a folheá-lo com interesse. Mais uma vez, Adriana sentiu um conflito interno. Ela tinha certeza de que finalmente conseguia distinguir os irmãos, mas, novamente, parecia ter se confundido. Como você os diferencia? Perguntou, intrigada. Leonardo sorriu. Sou o pai deles, respondeu com naturalidade. Havia algo estranho ali. Adriana reparou nos sapatos dos meninos. Ambos estavam vestidos de maneira idêntica, mas, da última vez que os viu, um deles tinha os sapatos sujos de terra. Ela assumiu que fosse o filho com dificuldades no desenvolvimento, que talvez não tivesse prestado atenção a isso. Mas agora, os sapatos dele estavam impecáveis. Eles ficaram mais um tempo na loja, e Adriana não tirou os olhos dos meninos. Então, algo lhe ocorreu de repente. Será que eles estão fingindo? Mas por quê? Que sentido haveria em enganar o próprio pai?
Quando os gêmeos ficaram completamente a sós, o comportamento deles mudou. De repente, passaram a agir da mesma maneira, sem qualquer diferença entre si. Adriana ficou surpresa. Ela sentiu um aperto no peito por Leonardo. Ele parecia ser um bom pai, que realmente se preocupava com os filhos, especialmente com aquele que, supostamente, precisava de mais atenção. Se ele soubesse a verdade. Mas Adriana sacudiu a cabeça, afastando esses pensamentos. A vida dos outros não é da minha conta, disse a si mesma. Ela já tinha problemas suficientes em sua própria família. Quem era ela para se envolver nos problemas de outra pessoa? Leonardo ainda ficou mais um tempo na loja com os meninos. Leonardo caminhou mais um pouco pela loja antes de se despedir e seguir para seus compromissos. Os gêmeos acenaram para Adriana, sorrindo. Ela os observou com ainda mais atenção, e naquele momento, teve certeza, eles estavam mentindo. Mais tarde, naquela mesma noite, Ramiro começou a se arrumar para sair. Dessa vez, Adriana nem sequer perguntou para onde ele ia. Estava claro. Era mais um trabalho criminoso, outro carro a ser roubado. Vai para mais uma daquelas reuniões? Ela perguntou, seu tom carregado de ironia enquanto encarava com raiva. Exatamente, respondeu Ramiro no mesmo tom sarcástico. Adriana se levantou bruscamente. Sua paciência estava no limite. Isso vai durar até quando? Perguntou, tentando conter a fúria. Você pretende parar algum dia ou só quando for preso? Ramiro apenas deu de ombros, sem se dar ao trabalho de responder. Logo depois, saiu de casa sem sequer olhar para trás. Adriana sentiu o peito se apertar. Se ele não vai parar sozinho, então eu mesma vou dar um jeito nisso. Ela pegou o celular, as mãos trêmulas. Fechou os olhos e visualizou a cena. Ramiro roubando o carro de uma mulher indefesa ou de um pai de família. Ou, como aconteceu com Leonardo, prejudicando negócios importantes. Aquilo era injusto demais. Era hora de acabar com aquilo. Ir diretamente à polícia ainda era perigoso, mas ela não podia mais ficar parada. Discou o único número que poderia ajudá-la. Leonardo, desculpe ligar tão tarde, mas eu preciso te contar algo. Ela contou tudo de uma vez, sem hesitação. Revelou para onde os carros roubados eram levados e quem estava envolvido nesse esquema. No entanto, teve o cuidado de não mencionar nomes diretamente, para não comprometer Ramiro. Adriana, Leonardo interrompeu, a voz séria. Você tem alguma ligação com esse grupo? Não. Respondeu ela com firmeza. Descobri tudo por acaso. De certa forma, isso não era uma mentira. Afinal, inicialmente, Adriana apenas queria pegar o marido em uma traição. Espero que seja verdade, disse Leonardo após um momento de silêncio. Ela soltou um suspiro. A última coisa que queria era que ele pensasse que estava envolvida com criminosos. Mas essa era a única maneira de alertá-lo. Na mesma hora, Leonardo fez algumas ligações e mobilizou sua equipe para agir no local indicado por Adriana. O resultado foi imediato. A quadrilha inteira foi pega de surpresa e detida. Ramiro, no entanto, conseguiu escapar da polícia, mas não saiu ileso. Ele voltou para casa ao amanhecer, coberto de arranhões e hematomas. Adriana acordou com o barulho da porta se abrindo e se assustou ao vê-lo naquele estado. Seu rosto estava inchado e avermelhado. Além disso, seu corpo estava cheio de machucados. Ele mal conseguia se manter de pé. Naquela noite, Ramiro tomou uma decisão. Abandonaria aquele negócio ilegal. Não estava pronto para ir parar na cadeia. Leonardo agiu rápido, pensou Adriana ao se lembrar do desfecho. No mesmo dia, o carro importado foi devolvido ao seu legítimo dono, e junto com ele, a pasta contendo os documentos. Isso permitiu que Leonardo finalmente fechasse o negócio que havia sido prejudicado. Na manhã seguinte, Adriana saiu para trabalhar, enquanto Ramiro tentava entender o que tinha acontecido. Alguma ideia de quem nos entregou? Perguntou um de seus comparsas, a voz rouca devido aos ferimentos. Ele também havia apanhado bastante. Pode ter sido qualquer um, resmungou Ramiro. Já fizemos inimigos suficientes. E se tiver sido alguém de dentro? Ironizou o homem do outro lado da linha. Ramiro ficou pensativo. Poderia ter sido Adriana? Por um lado, parecia improvável.
Ele acreditava tê-la intimidado o suficiente para que ficasse calada. Mas, ao mesmo tempo, não podia descartá-la completamente. Além disso, a polícia não foi a primeira a chegar ao local. Eram outras pessoas, procurando algo específico. Os documentos. De repente, tudo fez sentido. Ele esperou ansiosamente Adriana voltar para casa. Quando ela entrou e viu seu estado, estremeceu. "O que aconteceu?" perguntou, mesmo já imaginando a resposta. "Nada demais", Ramiro respondeu, desviando o olhar. "Apenas uma discussão com um cliente." Adriana sentiu um frio na espinha. Ele sabia. Adriana percebeu seu olhar carregado, e algo na atmosfera do ambiente mudou. Enquanto ela foi ao banheiro, Ramiro aproveitou o momento para pegar o celular dela. Primeiro, viu a foto do carro que ele havia roubado dias atrás. Em seguida, notou 2 registros de chamada para um contato salvo como Leonardo, empresário. O quebra-cabeça se completou em sua mente. Furioso, ele arremessou o telefone contra a parede com tanta força que o aparelho se despedaçou no chão. "Maldita seja!" gritou com raiva. Foi nesse instante que Adriana voltou para o cômodo. "Feliz agora?" Ele rosnou, os olhos brilhando de ódio. "Conseguiu o que queria?" Ela olhou para os restos do celular no chão e engoliu seco. "Eu te pedi para parar", respondeu Adriana, mantendo a voz firme. "Pedi para você deixar de roubar as pessoas, mas você não me ouviu. Então, sim, fiz o que era necessário." Ramiro avançou de forma brusca, e Adriana instintivamente deu um passo para trás até encostar-se à parede. Ele ergueu o punho, mas ao invés de acertá-la, desferiu um soco com toda a força na parede, a poucos centímetros de seu rosto. Adriana fechou os olhos, assustada. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. "Saia daqui", ordenou Ramiro, a voz dura e fria. "Eu não preciso de uma esposa que me trai na primeira oportunidade." Adriana o encarou com raiva. "Você não tem o direito de ficar bravo comigo", gritou. "Eu apenas fiz o que era certo." Ramiro soltou uma risada amarga. "Ótimo. Se você gosta tanto de seguir a lei, então veremos o que acontece quando eu também agir dentro dela. Vou me divorciar de você o mais rápido possível." Adriana sentiu o sangue sumir do rosto. Ela passou tantos anos casada com Ramiro, acreditando que a relação deles era sólida, algo que duraria para sempre. Mas agora, tudo desmoronava como um castelo de cartas. "Não vai ser difícil te substituir", continuou ele, com um tom cruel. "Já tenho várias mulheres em vista. Mulheres muito mais bonitas, inteligentes e dignas do que você." Adriana não conseguia mais ouvir aquelas palavras. Sentia nojo, repulsa. Empurrou Ramiro para longe e correu para o quarto, onde começou a arrumar suas coisas às pressas. Não podia mais passar nem um minuto sequer naquela casa. Sem dizer nada, saiu e chamou um táxi. Foi direto para a rodoviária e pegou um ônibus para o subúrbio, onde sua mãe morava. Não sabia como explicaria a ela sua chegada inesperada no meio da noite, mas não tinha outra opção. Pensou em ir para a casa de Patrícia, mas lembrou que os pais da amiga estavam hospedados lá. Não queria incomodar ninguém. Quando chegou, Marta ficou surpresa ao vê-la. Adriana nem teve tempo de avisar que estava indo. Surpresa. Tentou sorrir, mas a expressão saiu torta e forçada. Sua mãe não perguntou nada. Não precisava. Ela sabia que ninguém volta para a casa da mãe no meio da noite, carregando malas, se as coisas estiverem bem. Em vez de questionar, apenas a envolveu em um abraço apertado. "Fique à vontade, minha filha. Esse também é o seu lar", disse Marta, colocando diante dela uma xícara de café quente. Adriana não conseguiu dormir. Passou horas chorando, e pela manhã, acordou com os olhos inchados. Era difícil acreditar que seu casamento tinha desmoronado em um único instante. "Eu ainda queria ter um filho com esse homem", pensou, sentindo um aperto no peito. Mas, por mais que doesse, precisava seguir em frente. Na manhã seguinte, mesmo exausta, teve que ir trabalhar. O trajeto agora era bem mais complicado. Teve que acordar cedo para pegar o ônibus, mas, mesmo assim, ele chegava depois do horário de início do expediente. Ainda que fosse a primeira linha do dia, não era cedo o suficiente. Por causa disso, Adriana chegou atrasada.
Te liguei umas 10 vezes. Exclamou Patrícia assim que ela apareceu na loja. O que aconteceu? Você nunca se atrasa. Adriana sentou-se por um instante para recuperar o fôlego. Felizmente, não havia clientes no momento. Respirou fundo e contou, de forma resumida, o que havia acontecido. A amiga ficou chocada. Então ele realmente tinha uma amante? Murmurou, levando a mão ao rosto. Adriana deu de ombros, sem saber ao certo. Talvez existisse outra mulher, mas, no fim das contas, o problema entre eles era muito maior do que uma traição. E tem mais uma coisa, disse Patrícia, hesitante. Mudaram a administração da loja. Adriana franziu a testa. Como assim? Nossa antiga chefe, que era uma pessoa bacana, foi substituída. Agora a loja pertence a um sujeito insuportável. Patrícia suspirou. Ela revirou os olhos antes de acrescentar. E pelo que já ouvi, ele não vai facilitar a nossa vida. Ele é um sujeito gorducho e repulsivo, me olhou de um jeito nojento e ainda me deu uma bronca porque, segundo ele, eu arrumei os produtos da prateleira do jeito errado, reclamou Patrícia. Ah, e também perguntou sobre você. Adriana arqueou as sobrancelhas. Sobre mim? Sim. Mas eu disse que você só tinha saído por um instante. Ele detesta atrasos. Adriana suspirou e agradeceu à amiga pelo encobrimento antes de voltar ao trabalho. Mas ela não sabia o que fazer. Não tinha como evitar os atrasos. A cidade onde sua mãe morava era longe, e os ônibus ficavam presos em enormes engarrafamentos. Na primeira semana, Patrícia conseguiu acobertá-la. Mas não demorou muito para que o novo chefe descobrisse tudo. Você acha que é mais esperta do que eu? Berrou ele, furioso. Me fez de idiota a semana inteira. Fora daqui. Não preciso de funcionários assim. Ele ainda ameaçou demitir Patrícia também, apenas por ter ajudado Adriana. Mas toda sua raiva pareceu recair exclusivamente sobre Adriana. Ela ficou arrasada. Naquele dia, correu o máximo que pôde para chegar com o menor atraso possível. Mas mesmo assim, foi demitida. O próximo ônibus só passaria dali a algumas horas, então Adriana começou a vagar sem rumo pela cidade. O vento frio cortava sua pele, e ela se encolheu no casaco, mantendo a cabeça baixa, tentando se proteger. Adriana? Ela congelou ao ouvir a voz familiar. Leonardo havia parado o carro ao seu lado e agora saía do veículo. Eu estava justamente indo até a loja, disse ele. Quer uma carona? Não precisa, murmurou Adriana, balançando a cabeça. Eu não trabalho mais lá. Leonardo franziu a testa, surpreso. Mesmo assim, insistiu para que ela entrasse no carro e se protegesse do vento gelado. Dentro do veículo aquecido, Adriana recostou a cabeça no banco, e sem nem perceber, contou tudo. Não havia mais nada a esconder. Você fez o certo, disse Leonardo com firmeza. Os culpados foram punidos, e as pessoas receberam seus carros de volta. Adriana soltou uma risada amarga. Sim, mas essa verdade me custou caro, ironizou, referindo-se ao divórcio e à perda do emprego. Quanto ao trabalho, eu posso ajudar, disse Leonardo, virando-se para ela. Como assim? O que acha de ser governanta dos meus filhos? Sugeriu ele. Vi como você interage com eles e tenho certeza de que seria perfeita para essa função. Adriana lembrou-se dos gêmeos. Eles eram bons meninos. Mas, ao mesmo tempo, algo naquela família parecia não se encaixar. Ela sentia que havia algo sendo escondido. Era uma situação complicada. Mas Adriana já tinha problemas demais para se envolver em outra história cheia de incertezas. Ela estava cansada. Só queria uma vida tranquila e estável. Preciso recusar, disse, com firmeza. Esse trabalho não é para mim. Leonardo apertou os lábios, mas não insistiu. Você tem meu número, disse ele. Se mudar de ideia, ficarei feliz em recebê-la. Adriana voltou para casa mais cedo do que o habitual. Entrou tão silenciosamente que sua mãe nem percebeu sua chegada. Marta estava sentada à mesa, concentrada em algumas anotações. Era dia de pagamento da pensão, e ela fazia cálculos para tentar administrar os gastos do mês. Acho que esse mês ficamos sem açúcar para o café, suspirou, enquanto rabiscava algo no papel. Melhor comprar os remédios. Adriana sentiu o coração apertar.
Sua mãe já vivia com dificuldades, e agora, além de tudo, tinha que sustentá-la também. Ela engoliu seco e puxou a carteira, mas encontrou apenas algumas notas, o suficiente apenas para passagem de ônibus. Fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Então, pegou o celular e discou o número de Leonardo. Aceito a proposta, disse, sem rodeios. Afinal, o trabalho de governanta incluía moradia. Por isso, Adriana precisou se mudar da casa da mãe. Minha filha, tem certeza disso? Perguntou Marta, preocupada. No fim das contas, ainda é a casa de um estranho. Adriana sorriu para tranquilizá-la. Tenho certeza. Vai ficar tudo bem. No dia seguinte, ela seguiu para a casa de Leonardo. Adriana nunca esteve acostumada ao luxo. Por isso, ao ver a mansão dele, ficou impressionada. A primeira coisa que passou por sua cabeça foi que poderia facilmente se perder lá dentro. Leonardo mostrou o quarto onde ela ficaria, e em seguida, apresentou-a formalmente aos filhos. Eu passo a maior parte do tempo no trabalho, explicou ele. Então vocês ficarão a sós com Adriana. Ela concordou. Não tinha medo de crianças e sempre soube se conectar bem com elas. No entanto, havia algo que a intrigava. Quando Leonardo já estava saindo, chamou Adriana de lado e falou em um tom mais baixo. Só mais uma coisa. Seja paciente com Tomás. Ele é uma criança especial. Ela concordou com a cabeça, mas percebeu que ainda tinha muito a descobrir. O primeiro dia correu bem. As crianças gostaram dela e se aproximaram rapidamente. No entanto, logo Adriana começou a notar algo estranho. O menino que supostamente tinha dificuldades no desenvolvimento, não estudava. Enquanto o irmão completava exercícios, escrevia e lia, ele apenas brincava e se distraía. Eles estão trocando de lugar para que um deles não precise estudar? Para ter certeza, Adriana resolveu testá-los. Nos dias seguintes, ela permaneceu sempre por perto, sem dar oportunidade para que os gêmeos ficassem a sós. Pode me trazer um copo d'água? Pediu Tiago, com um olhar inocente, esperando que Adriana saísse da sala. Ela sorriu gentilmente. Claro. Mas, em vez de sair, ligou para a governanta e pediu que ela trouxesse a água. Os gêmeos arregalaram os olhos, surpresos. Adriana mal conseguiu conter o riso. O plano deles estava ruindo. Sem conseguir trocar de lugar durante o dia, só conseguiram fazê-lo à noite. Adriana decidiu que precisava entender melhor o que estava acontecendo. Mas teria que agir com cuidado para que Leonardo não percebesse nada. Há quanto tempo Tomás tem esses problemas de saúde? Perguntou ela, de forma delicada. Desde que nasceu. Leonardo suspirou e pareceu mergulhar nas lembranças. Percebi quando eles completaram 6 anos. Ou seja, quando já eram grandes o suficiente para bolar esse plano, pensou Adriana. Havia outra pergunta rondando sua mente, mas ela não sabia como fazê-la. Para sua surpresa, Leonardo falou antes que ela pudesse perguntar. Eu sempre achei que tinha a ver com a morte da minha esposa, disse ele, a voz carregada de tristeza. Ela faleceu vítima de uma doença, mais ou menos nessa época. Logo depois, notei mudanças no comportamento do meu filho. Sinto muito, disse Adriana, com sinceridade. Leonardo deu de ombros. Já faz tempo. Adriana não quis pressioná-lo com mais perguntas. Em vez disso, decidiu que precisava falar diretamente com os gêmeos. Era evidente que o pai, sempre ocupado com o trabalho, não fazia ideia do que realmente estava acontecendo. Naquela manhã, tudo parecia normal. Eles tomaram café juntos, e logo depois, Leonardo saiu para o trabalho. Os gêmeos já estavam se preparando para ir embora também, mas Adriano chamou. Esperem um pouco. Eles pararam e olharam para ela. Eu sei que vocês estão fingindo, disse ela, séria, encarando os dois diretamente. Os meninos se entreolharam, mas ficaram em silêncio. Vocês dois estão perfeitamente saudáveis. Não há nenhum problema. Então por quê? Por que estão enganando o pai de vocês há quase 2 anos? Adriana esperava que eles tentassem negar. Mas, para sua surpresa, os gêmeos estavam dispostos a falar. Ele não é nosso pai de verdade, disse Tiago, a voz carregada de ressentimento. Adriana ficou sem palavras. O quê? Foi o que uma mulher disse para nós, explicou Tomás.
Um dia, quando estávamos na rua, o papai nos pegou de nossos pais verdadeiros, completou Tiago. Se nos comportarmos mal o suficiente, ele vai se cansar e nos devolver para eles. Adriana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo naquela casa? Adriana ficou em choque. Aquilo parecia extremamente suspeito. Sua primeira reação foi pensar que talvez algum inimigo de Leonardo estivesse por trás dessa história, tentando destruir sua família. Mas, independentemente da origem dessa informação, ela sabia que Leonardo precisava saber o que os meninos estavam dizendo. Ele estava ocupado no trabalho, mas a situação exigia uma conversa imediata. Adriana pegou o telefone e ligou para ele. "Você pode vir agora?" perguntou, a voz preocupada. Leonardo percebeu a tensão em seu tom. "Aconteceu alguma coisa com as crianças?" Não. Elas estão bem", apressou-se em tranquilizá-lo. "Mas preciso falar com você sobre algo muito sério. Não pode esperar até a noite?" questionou ele. "Não", Adriana respondeu com firmeza. Leonardo entendeu que era urgente e prometeu ir o mais rápido possível. Meia hora depois, ele chegou à casa. "O que aconteceu?" perguntou de imediato. Adriana respirou fundo. "Leonardo, os meninos acham que foram roubados", disse, sem rodeios. O semblante sempre calmo de Leonardo mudou instantaneamente. Ele ficou pálido. "Como assim?" exclamou, visivelmente abalado. "Foi o que me disseram. Alguém os convenceu de que você os tirou de sua verdadeira família." Ela fez uma pausa antes de acrescentar. "E isso me fez pensar. Eles estão errados." Leonardo permaneceu em silêncio. "Eles foram adotados?" perguntou Adriana, finalmente. Os olhos dele se encheram de um misto de confusão e dor. Por um instante, Adriana sentiu pena dele. Ele não parecia merecer esse tipo de desconfiança. Depois de um longo silêncio, Leonardo respirou fundo e respondeu. "Sim, é verdade. Os meninos são adotados. Eles vieram de um orfanato quando ainda eram bebês. Não tinham como eles saberem disso." Leonardo passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. "Mas, ao que parece, alguém fez questão de contar a eles." Adriana balançou a cabeça, inconformada. "Eu preciso falar com eles", disse Leonardo, determinado, já se dirigindo ao quarto das crianças. Adriana se apressou e segurou seu braço. "Não agora", pediu, suavemente. "Você está muito abalado, e eles são apenas crianças. Tenho medo de que isso só piore a situação." Leonardo hesitou por um instante e, em seguida, voltou a se sentar, escondendo o rosto entre as mãos. Estava claro que aquela revelação o afetou profundamente. Saber que seus filhos não confiavam nele o machucava mais do que qualquer outra coisa. Adriana não sabia o que dizer para amenizar sua dor, então simplesmente ficou ao seu lado, em silêncio, demonstrando apoio com sua presença. Depois de alguns minutos, Leonardo ergueu os olhos e olhou diretamente para ela. "Me diga a verdade, Adriana." Sua voz soava baixa e carregada de incerteza. "Eu sou um pai horrível?" Ela ficou surpresa com a pergunta. "Claro que não", respondeu sem hesitar. "Você ama esses meninos, faz tudo para dar a eles uma vida digna. Pelo contrário, acho que você é um ótimo pai." Leonardo respirou fundo, como se estivesse tentando absorver suas palavras. "Então por que eles acreditaram em uma estranha e não em mim?" perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Adriana fez uma pausa antes de responder. "Todos nós, em algum momento, somos ingênuos o bastante para acreditar em quem não deveríamos", disse com delicadeza. Leonardo não respondeu, apenas permaneceu pensativo. Adriana se preparava para sair e deixar Leonardo sozinho com seus pensamentos, mas ele segurou sua mão suavemente, impedindo-a de ir. "Fique um pouco mais", pediu ele, com um tom mais contido do que o habitual. "Quando você está por perto, tudo parece mais tranquilo." As palavras dele fizeram o coração de Adriana disparar. Por um instante, hesitou, mas, no fim, concordou e permaneceu ao seu lado. Ficaram alguns minutos em silêncio, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Leonardo tentava entender onde havia falhado como pai. Adriana, por outro lado, pensava na própria vida. Ela sabia exatamente como era ser enganada. Recentemente,
Ramiro lhe enviou uma mensagem confirmando que havia dado entrada no pedido de divórcio. Como não tinham filhos, o processo deveria ser rápido, desde que não brigassem pela divisão dos bens. Adriana esperava que ao menos nisso pudessem evitar discussões e resolver tudo de forma justa. Ela precisava do dinheiro da parte dela, já que, no momento, não tinha mais nada. Leonardo concordou com a sugestão de Adriana e decidiu esperar um pouco antes de confrontar os gêmeos. Mas não conseguia simplesmente cruzar os braços diante daquela situação. Ele ordenou a instalação de câmeras de vigilância ao redor da casa para identificar a mulher desconhecida que havia plantado essa história na cabeça das crianças. E não demorou para obter resultados. Apenas alguns dias depois, as câmeras captaram imagens de uma mulher de meia-idade que rondava os portões da mansão diversas vezes. As câmeras mostraram que, sempre que os gêmeos saíam para brincar, a mulher acenava discretamente para eles, tentando chamá-los para perto. Leonardo ficou furioso. Decidiu que resolveria isso pessoalmente. Ele queria encontrar aquela mulher e descobrir quem ela era e o que queria com seus filhos. No dia seguinte, conseguiu pegá-la em flagrante. "Me solta!" gritou a mulher, tentando se livrar do aperto firme do chefe da segurança. Mas, ao ver Leonardo, ela parou de lutar. "Soltem-me", pediu, arrumando a roupa e encarando com um olhar desafiador. Leonardo a analisou com atenção antes de perguntar. "Quem é você?" "Meu nome é Ângela. Sou tia dos meninos", declarou ela, erguendo o queixo. Leonardo franziu a testa. "Do que está falando?" Ângela soltou um suspiro e começou a contar sua história. Anos atrás, sua irmã aceitou ser barriga de aluguel para um casal rico. Durante toda a gravidez, os médicos garantiram que tudo corria bem, e nada indicava complicações. Mas, no dia do parto, algo deu errado. A mulher morreu durante o nascimento dos bebês. O casal que havia contratado a barriga de aluguel viu aquilo como um mau presságio. Acreditando que as crianças carregavam má sorte, decidiram rejeitá-las. Foi assim que os gêmeos acabaram no orfanato, até serem adotados por Leonardo. Leonardo permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo a história. "Mas me disseram que os meninos não tinham mais parentes vivos", murmurou ele, desconfiado. "E depois da morte da sua irmã? Você nunca tentou encontrar os meninos?" Ângela baixou o olhar, evitando contato direto com Leonardo. "Eu era jovem e tola", admitiu, suspirando. "Não entendia o valor da família. E para ser sincera, na época, eu simplesmente não me importava." Ela fez uma pausa antes de continuar. "Mas agora eu entendi. Eles são sangue do meu sangue. E é minha responsabilidade cuidar dos filhos da minha irmã." Leonardo cruzou os braços e respondeu friamente. "Ele já tem alguém que cuida deles." Ângela sorriu de canto, com um brilho de malícia no olhar. "Então por que aceitaram tão facilmente essa mentira?" rebateu. Adriana, que havia ficado encarregada de cuidar dos meninos dentro de casa enquanto Leonardo resolvia aquela situação, não conseguia se acalmar. Ela observava tudo pela janela, acompanhando cada expressão no rosto do empresário. Estava claro que aquela conversa não estava indo bem. De repente, a voz de Leonardo soou firme e autoritária. "Chamem Oleg para o meu escritório. E certifiquem-se de que ninguém mais nos interrompa." Assim que a ordem foi dada, todo o pessoal da casa estremeceu. O mordomo, sempre atento, correu para cumprir a solicitação imediatamente. Adriana olhou para a governanta, que trabalhava ali havia muitos anos. "Quem é Oleg?" sussurrou, curiosa. "Detetive particular", respondeu a mulher em tom baixo. Adriana sentiu um arrepio. Leonardo não estava apenas tentando afastar Ângela. Ele queria descobrir tudo sobre ela. O que exatamente aquela mulher estava planejando? Por mais que Leonardo amasse seus filhos, ele parecia ter esquecido um detalhe importante. Os meninos não eram apenas órfãos. Para eles, Ângela era sua única ligação com a mãe biológica. E se ela decidisse reivindicá-los? Leonardo não podia correr esse risco. Para afastar Ângela de vez, ele concordou em pagar a quantia que ela exigiu. Ela aceitou o dinheiro de bom grado, jogando as notas dentro da bolsa sem hesitação. Adriana, que testemunhou toda a cena por acaso, sentiu um aperto no peito. Algo não parecia certo. Ao sair da sala, ela se encontrou com Leonardo na escada.
Ele tinha deixado de lado todas as suas responsabilidades no trabalho, delegando tudo para seus substitutos. Agora, estava completamente focado em resolver aquela situação. Conversei com os meninos e deixei tudo bem claro, disse ele, exausto. O problema era que ele estava tão abalado emocionalmente que acabou sendo duro demais. Ele proibiu os gêmeos de falarem com estranhos, o que, no final, só piorou as coisas. Tomás e Tiago ficaram magoados. Ele é malvado, reclamou Tiago, escondendo-se atrás de Adriana. Primeiro machucou nossa tia, e agora quer nos castigar também. Eles ainda estão chateados, explicou Adriana, tentando amenizar a situação. Mas logo vai passar. Leonardo suspirou e passou a mão pelo rosto. Tudo está desmoronando, murmurou, visivelmente abatido. E eu não consigo fazer nada para impedir. Ele ergueu os olhos para Adriana, e o que ela viu ali a pegou de surpresa. Havia um desespero silencioso, uma súplica muda. Ela esqueceu completamente que aquele era seu chefe. Apenas seguiu o instinto e o abraçou. Leonardo, sem hesitar, correspondeu, envolvendo os braços ao redor dela. Naquele momento, nenhum dos dois pensava em mais nada. Isso é o mais importante, disse Adriana, suavemente. As crianças sentem essas coisas. Apenas dê a elas um pouco de tempo. Ela fez uma breve pausa antes de acrescentar. E eu prometo que estarei aqui. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Leonardo. Por um instante, ele fechou os olhos, respirando fundo. Ao lado daquela mulher, ele sentia uma calma que há muito não experimentava. Adriana sempre sabia o que dizer para ajudá-lo a recuperar o equilíbrio. Mas o que aconteceu a seguir o tiraria dessa breve sensação de paz. As investigações sobre Ângela revelaram algo ainda mais perturbador. Ela não havia descoberto sozinha sobre os meninos. Foi Fábio Duarte quem a encontrou e lhe contou sobre os gêmeos. Mas por quê? A princípio, parecia apenas uma coincidência, mas as descobertas mostraram que Fábio havia procurado por Ângela de propósito. Ele sabia que ela era irmã da mãe biológica dos meninos e que nunca esteve presente na vida deles. Então, decidiu plantar a semente da dúvida em sua mente. Contou-lhe sobre os sobrinhos, sobre como tinham sido adotados por Leonardo, e sugeriu que talvez fosse seu dever buscá-los de volta. Sabia exatamente como manipular a situação. E funcionou. Ângela, ao descobrir a verdade, ficou furiosa e decidiu agir. Ela passou a se aproximar dos meninos, contando-lhes sua própria versão da história, plantando neles a ideia de que Leonardo os havia tirado de sua verdadeira família. Era exatamente o que Fábio queria. Desestabilizar Leonardo, atingir seus pontos mais fracos, e no processo, provocar um escândalo que poderia prejudicar sua imagem e seus negócios. Leonardo sentiu o gosto amargo da traição. Fábio tinha ido longe demais. Diante disso, Leonardo concluiu que a mulher não estava mentindo. Ainda assim, sua decisão permanecia inalterada. Não quero que eles tenham contato com ela, declarou, firme. Adriana percebeu algo naquela reação. Ele está com ciúmes. Sem pensar muito, pousou a mão sobre a dele. Ela acreditava que impedir os meninos de se relacionarem com sua única parente biológica não era o mais correto. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa não era sua família para que se envolvesse demais. Você precisa entender que o fruto proibido sempre parece mais doce, disse ela suavemente. Talvez seja melhor conversar com eles com mais paciência sobre isso. Leonardo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele ouviu as palavras de Adriana. Seus argumentos eram racionais, enquanto suas próprias decisões, muitas vezes, eram movidas pela emoção. Enquanto se envolvia cada vez mais com os problemas daquela família, Adriana acabou esquecendo seus próprios. Mas não por muito tempo. Na manhã seguinte, um telefonema da polícia trouxe de volta a realidade. Seu marido está detido, informou uma voz formal do outro lado da linha. Adriana suspirou pesadamente. Nada mudou. Ramiro havia sido preso por roubo de grande porte. Ele não aprendeu nada. Ele insistiu para que Adriana fosse até lá. Ela não queria. Mas, diante de sua insistência, acabou cedendo e pediu ao chefe um pequeno tempo de folga naquela manhã. Ao descobrir o que ele queria, Adriana decidiu ir até a delegacia encontrar-se com Ramiro. Leonardo não gostou nada da ideia. Ele já havia se acostumado com a presença dela em sua casa,
E por um momento, esqueceu-se de que Adriana ainda tinha sua própria vida. Como posso deixá-la ir se nem por algumas horas quero que ela se afaste? Questionou-se internamente. Mas, em voz alta, disse algo completamente diferente. Tudo bem. Mas quero você aqui à noite. Seu tom era frio e controlado, mas Adriana percebeu que havia algo mais por trás de suas palavras. Ainda assim, não comentou nada. Leonardo ordenou que seu motorista particular a levasse até a delegacia e a trouxesse de volta em segurança. Quando Adriana chegou ao local, Ramiro praticamente se lançou em sua direção. Mas ela ergueu a mão, afastando-o antes que ele tentasse abraçá-la. As palavras cruéis que ele disse na última vez que se viram ainda ecoavam em sua mente. A simples ideia de um toque seu a enojava. Adriana, você precisa me ajudar, implorou Ramiro, a voz carregada de desespero. Se eu não fizer algo rápido, posso pegar uma pena enorme. Precisamos contratar um advogado imediatamente. Ela apenas o encarou por alguns segundos. E então, soltou uma risada seca. Eu não te devo nada, respondeu Adriana, com frieza. Ramiro arregalou os olhos, surpreso com a dureza da esposa. Pelo que me lembro, você disse que tinha várias mulheres interessadas em você. Pois bem, que elas te salvem agora. Eu não vou te ajudar. Ele ficou pálido. Você não pode simplesmente me abandonar aqui. Eu sou seu marido, disse, rangendo os dentes. Adriana soltou uma risada irônica. Caso tenha esquecido, estamos quase divorciados. Ela o encarou nos olhos, sem demonstrar nenhuma emoção. Ramiro, eu te avisei. Eu te disse como isso poderia acabar. Mas você não quis me ouvir. Agora, aproveite as consequências das suas escolhas. Com isso, Adriana se levantou e saiu sem olhar para trás, ignorando os gritos desesperados dele. Já do lado de fora, percebeu que havia perdido algumas ligações. Seu coração acelerou ao ver o nome de Leonardo na tela. Ele havia ligado 5 vezes. Um aperto de preocupação se instalou em seu peito. Imediatamente, retornou a ligação. Adriana, volte para casa agora, disse Leonardo, assim que atendeu. Sua voz estava tensa. O que aconteceu? Perguntou ela, alarmada. Mas a chamada foi encerrada antes que ele pudesse responder. Sentindo o pânico crescer, Adriana correu para o carro e pediu ao motorista que acelerasse. Seu coração batia descompassado. Os meninos. Nos últimos tempos, ela havia se apegado a Tomás e Tiago como se fossem seus próprios filhos. E agora, um medo terrível tomava conta de sua mente. Será que os inimigos de Leonardo finalmente tinham feito sua jogada? Seu coração acelerava a cada segundo, e sua mente não parava de criar os piores cenários possíveis. Quando Adriana finalmente chegou à mansão e viu Leonardo, seu estômago se revirou. Ele estava aparentemente calmo, falando com a polícia e dando ordens a seus funcionários. Mas seus olhos estavam tomados por um medo profundo. Encontrem essa mulher, nem que tenham que revirar o mundo inteiro. Rugiu ele, furioso. A casa estava cheia de gente. Leonardo tinha mobilizado todos. Pouco depois, as câmeras de segurança revelaram a verdade. Os meninos haviam sido sequestrados por Ângela. Ela havia convencido uma das empregadas mais novas a ajudá-la. A funcionária levou os gêmeos até a mulher, que os colocou no carro e desapareceu sem deixar rastros. A empregada foi detida e já estava prestando depoimento à polícia. Mas Ângela ainda estava solta. Felizmente, uma das câmeras captou a placa do carro em que ela fugiu. A polícia agora rastreava o veículo. Adriana tentava não atrapalhar, mas, ao mesmo tempo, não conseguia simplesmente ficar parada enquanto Leonardo enfrentava aquilo sozinho. Todos os funcionários evitavam se aproximar dele. O medo de despertar sua fúria era evidente. Mas Adriana não se importava. Aproveitou o momento certo e se aproximou. Adriana se colocou bem ao lado de Leonardo, sem medo de enfrentá-lo no auge de sua tensão. Ele poderia explodir com qualquer um de seus funcionários naquele momento. Mas não com ela. Por algum motivo, ele sempre tentava proteger os sentimentos dela. Eu não posso viver sem eles, sussurrou ele, a voz quebrada. Vão encontrá-los. Com certeza vão encontrá-los. Respondeu Adriana, fervorosa, pousando a mão sobre o peito dele.
Leonardo assentiu, tentando se agarrar àquela esperança, mas logo sua atenção se voltou para o detetive, que vinha às pressas com novidades. Adriana recuou um pouco, permitindo que ele falasse. Ângela comprou passagens para um voo noturno para o exterior, informou o investigador. Nosso plano é interceptá-la no aeroporto. Leonardo rangeu os dentes. Esperar até a noite. Isso é tempo demais. Eu preciso recuperar meus filhos agora. Foi necessário que vários homens insistissem para que ele aceitasse que aquela era a abordagem mais segura e eficaz. Depois de muita relutância, Leonardo cedeu. Quando os outros saíram para organizar a operação, a governanta-chefe entrou na sala, carregando um prato de sopa fumegante. Ela hesitou, percebendo que aquele não era o momento ideal, mas Adriana se adiantou. Pode deixar comigo, disse, pegando a bandeja das mãos da funcionária. Leonardo passou horas sozinho, até que Adriana entrou no escritório. Você precisa comer, disse ela, colocando o prato à sua frente. Não estou com fome, respondeu ele, a voz distante. Adriana cruzou os braços. Eu não pedi sua opinião. Adriana forçou Leonardo a encará-la. Hoje você tem algo muito importante a fazer, disse ela com firmeza. Ela sabia bem que ele pretendia ir pessoalmente ao aeroporto com a polícia. Você precisa estar forte. Pelo menos como um pouco. Faça isso pelos seus filhos. Esse argumento finalmente quebrou sua resistência. Leonardo suspirou, e mesmo sem vontade, tomou algumas colheradas da sopa antes de se preparar para sair. Pouco antes da equipe partir para o aeroporto, surgiu uma nova informação. A verdadeira tia dos gêmeos não era Ângela. A irmã da mãe biológica dos meninos ainda estava viva, mas levava uma vida isolada e nunca soube da existência dos sobrinhos. Ela também nunca soube da morte da irmã, pois havia se afastado de tudo e de todos anos atrás. Ângela, que afirmava ser tia dos meninos, não passava de uma golpista. Seu plano era explorar o instinto protetor de Leonardo para arrancar o máximo de dinheiro possível. Quando percebeu que não conseguiria mais lucrar com a farsa, decidiu sequestrar os meninos e vendê-los para outra pessoa. Agora, todos estavam prontos para ir ao aeroporto. Foi então que Adriana saiu apressada de casa e declarou: Eu vou com vocês. Leonardo a encarou, surpreso, e respondeu com firmeza: Não. Isso pode ser perigoso. Não acho que uma mulher sozinha consiga enfrentar uma equipe inteira da polícia, rebateu Adriana. E muito menos me machucar. Ela fez uma pausa e então acrescentou: Além disso, e ao ver algo no olhar de Leonardo, continuou: Com tantos policiais ao redor, os meninos podem ficar assustados, continuou Adriana. Antes que Leonardo pudesse responder, os gritos infantis cortaram o ar. Tomás e Tiago surgiram correndo pelo saguão do aeroporto, os rostinhos iluminados de alívio e felicidade. Papai! Papai! Gritaram, lançando-se para abraçá-lo. Leonardo segurou com força, apertando-os contra si, como se jamais fosse soltá-los novamente. A golpista foi imediatamente detida pela polícia, e Adriana ficou observando, emocionada, a cena de reencontro entre pai e filhos. Foi quando Tiago virou-se para ela, pegou sua mão e puxou-a com suavidade. Vem com a gente. Sem resistência, ela se aproximou, e antes que percebesse, estava envolvida naquele abraço caloroso. Foi então que, sem querer, seu rosto encostou no rosto de Leonardo. Ele sorriu. Por um instante, ambos sentiram uma paz que parecia apagar todo o caos vivido nos últimos dias. Ângela foi condenada a vários anos de prisão por fraude e sequestro de menores. Descobriu-se que essa não era a primeira vez que ela enganava famílias para se beneficiar financeiramente. Agora, teria que pagar por seus crimes. Dias depois, Adriana finalmente recebeu a notícia de seu divórcio oficializado. Como Ramiro estava preso, a papelada foi resolvida rapidamente, e a melhor parte, ela ficou com o apartamento. Agora, não precisava mais morar com a mãe e tinha chance de recomeçar sua vida. Mas, será que queria ficar longe daquela nova família que já fazia parte do seu coração? Adriana recebeu uma ligação inesperada do antigo trabalho. Seu ex-chefe, que antes a tratava com tanto desprezo, agora implorava para que ela voltasse. Ninguém queria assumir sua vaga, e a posição estava aberta há semanas. Depois de tanto tempo, ele finalmente decidiu engolir o orgulho e pedir desculpas. Adriana não soube o que responder de imediato. Pediu um tempo para pensar. Quando aceitou trabalhar para Leonardo,
Achava que seria apenas uma solução temporária. Mas, agora, a situação era completamente diferente. Na manhã seguinte, enquanto os gêmeos estavam na aula de esportes, ela e Leonardo ficaram a sós na casa. Aproveitou o momento para contar a ele a respeito da proposta. Leonardo ouviu tudo em silêncio, sem expressar nenhuma emoção. Quando ela terminou, ele perguntou sem rodeios: "E o que você pretende fazer?" Aquela frieza repentina a incomodou. "Acho que o certo seria voltar ao trabalho", respondeu Adriana, tentando ignorar a estranha sensação em seu peito. Leonardo concordou, sem olhar diretamente para ela. "Tudo bem. Pedirei ao meu motorista que a leve para casa amanhã." Foi como um golpe. Ela queria que ele dissesse algo mais. Queria que ele a impedisse. Mas ele não o fez. Seu apetite desapareceu por completo. Adriana afastou o prato intacto e permaneceu em silêncio. Os dois ficaram ali, sem dizer mais nada, até que ela finalmente se levantou. E tudo dentro dela gritava que algo estava muito errado. Adriana se levantou e seguiu para o quarto para arrumar suas coisas. Cada passo que dava parecia pesar mais. No fundo, ela ainda esperava que Leonardo dissesse algo, que a impedisse de partir. Mas o silêncio persistia. Até que, de repente, "Não!" A voz dele soou firme e urgente, como um suspiro carregado de emoção. Em 2 passos rápidos, ele estava diante dela, segurando-a pelos ombros e virando-a para encará-lo. "Eu não quero que você vá embora." O coração de Adriana disparou. E antes que qualquer um dos dois pudesse pensar, seus lábios se encontraram. Foi um beijo intenso, carregado de tudo que haviam reprimido por tanto tempo. Nenhum dos dois queria mais se conter. Na primavera seguinte, se casaram. Foi um dos dias mais felizes da vida de Leonardo e Adriana. Ele havia acreditado que nunca mais poderia amar alguém daquela forma. Mas estava feliz por ter se enganado. Ao lado de Adriana, encontrou mais do que uma esposa. Ela era sua melhor amiga, sua aliada, a mulher que lhe trazia paz. E 1 ano depois do casamento, ela lhe deu o maior presente de todos. Uma filha. Sua pequena princesa. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.